Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma vez um estudo sobre saúde mental para o tempo do fim. Hoje nós iniciaremos o assunto sobre como vencer os vícios, adicções, né, dentre outros sinônimos. Nós vamos entender a definição bíblica, desse assunto e falaremos do problema, tentaremos diferenciar o que de fato é um vício e qual é a causa. Se de fato é o objeto, a substância, o sentimento, a sensação que nos vicia, ou há alguma mentira por trás dela. Quando nós falamos nessa palavra-chave, né, mentira, quem está acompanhando a nossa série já sabe do que se trata, né? A base da doença mental, espiritual, emocional é uma mentira. E a doença ela é aceita se nós acreditamos ou não nessa mentira. Esse assunto é vasto, nós deveremos dividir em duas partes, talvez em até três, tá bom? Então, vamos conforme o que a gente consegue aprofundar. E é importante dizer que nós não somos psicólogos, não sou psicólogo, não sou médico, não sou psiquiatra. Esta é uma classe bíblica, porém, nós temos visto que estamos encontrando a cura para as nossas doenças mentais através da Bíblia e do poder de Cristo, do amor que Ele tem por nós. Então, se você gostou desse assunto, se você compartilhou, se você se aprofundou, vá para a Bíblia, confirme. Porém, não deixe de consultar um profissional se há necessidade para encontrar a conexão que você tem com algum vício, com uma adicção, com o seu sofrimento, com suas questões emocionais, tá bom? Então, esse material nunca foi elaborado para retirar a presença de um profissional da área que pode bem ajudar você, também, usado por Deus, obviamente, tá bom? Então, com esse contexto, com esse pensamento, antes de abrirmos a palavra de Deus, nós vamos fazer uma oração e Irmã Marilanda vai orar por nós, por favor. Oremos. Senhor, é com o coração cheio de gratidão. Estamos agora, ó Deus, lhe agradecer e lhe pedir uma porção do teu santo e bom Espírito, para que ele possa fazer morada na nossa mente, no nosso coração, para que nós compreendamos cada vez mais os teus ensinos, Senhor. Tudo que o Senhor colocou na Bíblia para nós e no Espírito de profecia, que nós possamos compreender e a viver, Senhor, e a nos preparar para a tua volta. Te pedimos uma porção dobrada também para o Johan, porque ele pesquisa e ele nos orienta, ó Deus. Que esse mesmo sentimento de gratidão e de vontade de aprender possa espalhar para muitas pessoas, tanto que nós agora estamos assistindo ao vivo e também por aqueles que vão assistir depois, porque ficará gravado. Nos dê essas bênçãos, mas te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Muito bem. Quando nós falamos em vícios, né, nós às vezes imediatamente nós pensamos em drogas, em álcool, cigarro. É, porém, nós sabemos que essa palavra abrange muito mais, né? Então, mesmo no meio cristão, nós podemos encontrar vícios de diversas maneiras, né? Vícios aceitos pela sociedade, por nós cristãos, e nós, já olhando para nós mesmos, começamos a logo identificar, né? Vício às redes sociais, a televisão, seriados, eh, algumas manias. Então, os vícios são muito amplos e muito diversos, né? Então, por isso nós vamos estudar como reconhecê-los, muito basicamente, né? Creio que cada um consegue, e se nós não conseguimos, outros que nos amam, que gostam de nós e às vezes que não, até não gostam de nós, reconhecem que nós somos viciados em algo, tá bom? Então, os vícios, eles sentenciam a um ciclo interminável de vazio. É uma frase, um insight que eu copiei e colei aqui, porque eles nos trazem prazer, nos criam dependência em nós, e nós voltamos ao consumo, ao prazer, encontramos um vazio, passa a emoção, passa
é um momento de pico, de ápice, e nós subimos e descemos num ciclo vicioso até nos tornarmos escravos, como neste segundo slide que eu apresento aqui. Então, os vícios também adormecem nossa dor e nos escravizam. Então, aqui já trago uma palavra que a gente tem se acostumado a ouvir na nossa série, né? A dor. A dor tem sido recorrente como uma das causas das questões emocionais, pensamentos, sentimentos negativos, comportamentos negativos, e nós veremos qual é a conexão entre dor e vício. Existe o que vem primeiro, né? Então, algo que a gente já tem que também explicar é que vício é algo tão amplo que não se resume a um objeto, né? A um remédio, a um composto químico, a um cigarro, ao café, a chocolate, Coca-Cola, álcool, fumo, drogas. Pode ser também um comportamento, né? Algo que nos dá prazer, algo que nos dá adrenalina, assistir jogos de futebol, fazer apostas, praticar algum esporte com adrenalina, né? Enfim, questões que às vezes mesmo até naturalmente e artificialmente nos trazem prazer. Pode até nos trazer um certo bem-estar, né? Então, não podemos limitar a essas palavras que eu já mencionei para os vícios, né? Que é a sociedade, que o ser humano e nós, até mesmo nós cristãos, adquirimos com base na nossa educação, nossa escolha e em nossas lutas, nossos sofrimentos. Porém, Deus nos deu métodos para que nós pudéssemos enfrentar, reconhecer esses vícios que se apresentam diante de nós. Então, eles provocam prazer, trazem uma sensação de bem-estar, e essa sensação já, aqui fica clara a questão da falta de realidade ou a base do engano. É apenas uma sensação, não é um bem-estar real. Por isso, todo vício ele é sensorial. Então, são as 5 avenidas da alma pelas quais nós usufruímos do prazer, do vício, né? E ele é passageiro. O vício não é o tempo todo, não é 24 horas por dia, não é quando estamos acordados. Então, o seu efeito físico e sensorial é que faz com que nos criemos dependência, né? Devido à frequência ao consumo desse objeto de vício. Aqui eu tenho uma frase um pouco chocante. Não sei se vocês conhecem o autor cristão C.S. Lewis. Ele tem um livro intitulado Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. E nesse livro ele tem um personagem que é um demônio que está aprendendo, né, a trabalhar como demônio. E ele fala esta frase para se referindo a um padre, perdão, a um pai. Mas porém esse pai no livro é um personagem que na verdade é Satanás, ok? Então, o autor ele diz o seguinte, né? Um desejo sempre em aumento por um prazer sempre diminuindo é a mesma fórmula. Então, Satanás trabalha nessas duas frentes, ok? Aumentar o prazer e diminuir ele para a nova busca, prazer e o ciclo se perpetua. Para quê? Para conseguir a alma do homem, perdão, ficou mal escrito, a alma do homem, e não lhe dar nada em troca. Isso é o que realmente alegra o coração do nosso Pai. Se a gente tivesse acesso aos concílios, né, às conversas desses seres, com certeza eles planejam, maquinam tudo isso contra nós, porque o inimigo das almas quer a nossa destruição. Então, bem didático, bem simples, né? O prazer gera uma sensação de bem-estar e logo que passa o momento de prazer, aparece o vazio. E o vazio que gera a necessidade novamente do prazer, a gente volta para o vício e nós já entramos num ciclo que nos leva a manter ou a criar hábito ou dependência do vício. Então, eles podem ser
também frutos, né, de carências, de necessidades afetivas, alguma dor emocional, mágoas, tristezas, desafetos, ou qualquer mentira resultado de alguma doença emocional, como já nós vimos em estudos passados, tá bom? Então, esse slide para recapitular e resumirmos as duas propostas, né? A verdadeira que Deus criou, fez, e o que o inimigo, através do ser humano, ele propõe para nós, né? Algumas delas são muito nítidas, né? A diferença. Mas, por exemplo, Deus criou a batata e o homem fritou ela e criou um gostinho adicional por algo que naturalmente não me vicia. Porém, alguns até podem até ser viciados em batata frita, né? As frutas, o inimigo usando o homem, e não estou dizendo que haja um problema para quem consome frutas cristalizadas. O problema está no vício, talvez a elas, né? Ou ao consumirmos apenas frutas cristalizadas, não gostarmos das frutas naturais, perdermos o sabor, o gosto e ficarmos só com o que de fato não faz bem, né? Então, no geral, Deus fez um alimento e o homem o transformou em gorduras, doces, sabores artificiais que, através de produtos ultraprocessados, podem nos trazer doenças ou dependência, né, química. E aí, não vou falar sobre isso, mas um parênteses bem curto, a indústria dos alimentos, né, planeja, né, qual é o som da abertura da embalagem, planeja o som da mordida, o som da abertura da lata, né, para que seja chamativo, planeja e configura, projeta, né, e aí os químicos, engenheiros químicos trabalham com isso, as substâncias que através do sódio, do sal, do açúcar, que vão manter conectados os clientes, né, fiéis ao consumo desses alimentos, entre aspas. Então Deus fez o sol e o campo, e o inimigo e o homem fizeram cidades cheias de sombras, de maneira que estamos enclausurados, sem receber luz solar, sedentários, enquanto que Deus propôs o exercício físico, nós sedentariamente trabalhamos em casa, e isso vai trazendo todo um contexto favorável à criação de vícios, né? Telas, computador, seriados, filmes. Então, a versão original do descanso puro é trocada pela proposta do inimigo por madrugadas em vela, descanso e um descanso semanal é quebrado. Então, e talvez o principal deles, né, a confiança em Deus é rasgada e é criada uma dependência das obras do homem, sejam até elas boas, né, remédios, dependência de pessoas. Então, nós estamos dizendo com isso que nós não precisamos de remédios nem de médicos, não é isso, tá bom? Mas, em primeiro lugar, a nossa dependência, né, de Deus como nosso Criador e médico. Então, e outra coisa que nós vimos, muito simples, né, e básica, o que Deus faz para a nossa sobrevivência, para que nós possamos viver, não cria dependência. Não existe alguém viciado em alface, tomate, né, rúcula. Ninguém tem uma crise de abstinência para roubar uma pera, etc. Porém, o que o homem faz vai gerar dependência e não foi feito para manter a sobrevivência, para que o homem possa viver. É algo complementar. E aí nós temos cigarro, fumo, drogas, café, pornografia, celular, videogames, etc. Então, isso traz prazer momentâneo, ainda é pago, o que Deus faz é gratuito, e o que o homem faz cria dependência e abstinência, né? E aí aparecem crises, convulsões, gritarias, roubo, né? As pessoas roubam e matam para comprar, adquirir uma droga. Vamos para uma inspiração, né, de Ellen White, no livro Caminho a Cristo. Ela diz assim: vossas promessas e resoluções são como palavras escritas na areia. Não podeis dominar os pensamentos, os impulsos, as afeições. O conhecimento de vossas promessas violadas e dos votos não cumpridos enfraquece a confiança em vossa própria sinceridade, levando-vos a julgar que Deus não vos pode aceitar.
mas não precisais desesperar. O que deveis compreender é a verdadeira força de vontade. Aconselho a quem puder adquirir, comprar e ler o livro Caminho a Cristo, os livros Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, volume 2, de Ellen White, são verdadeiras joias para o trabalho da nossa mente, cuidado e proteção, ok? Então, o que ela está dizendo é o que nós fazemos. Nós tentamos, fazemos promessas, virada do ano, sei lá, algum evento, e não, eu vou parar com isso não é bom, me faz mal, mesmo que seja sutil, e nós, mesmo no ambiente cristão, é, enfraquecemos, né, nossa confiança em Deus, porque nós depositamos talvez nossa confiança em nós mesmos. Então, a Bíblia é muito clara, né? Ela nos diz em João 15:5: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A primeira vez que eu vi este texto na adolescência, quando eu era criança, né, lá na minha terra natal, na Bolívia, eu pensei, "Hum, me parece que isso não faz sentido. Sem mim nada podeis fazer. Eu posso comer, eu posso brincar, eu posso ler a Bíblia, eu posso estudar, eu posso viajar. O que significa isso? Sem mim nada podeis fazer, né? E eu levei uma vida para entender que, de fato, nós não podemos fazer nada sem Deus, né? Porque aqui o que ele está falando não são das questões das palavras que eu mencionei, sim do poder de uma mudança, né? Da condição na qual nos encontramos, escravos, perdidos, sem esperança. Então, somente através dele, do poder dele, que nós podemos encontrar a cura. Então, um primeiro passo é reconhecermos que nós não podemos. Não adianta batalhar, autoajuda, força de vontade, ajudam, mas não são a solução, ok? Perdão. A ideia é conciliar as soluções também, né? É, nosso esforço, nossa dedicação, com ajuda de profissionais, quem sabe até um extremo, né? Uma clínica, enfim. 2 Coríntios 10:3 diz o seguinte: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. É uma descrição dos que acreditam em Deus como a solução, né? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, aqui está a solução, né? A nossa luta não é carnal. Tem reflexos no mundo carnal, físico, mas a nossa luta é espiritual. Então, nesse âmbito, nós não podemos vencer sem um agente mais poderoso, que é Jesus, lutando e vencendo no nosso lugar, ok? Ao inimigo das almas que traz para nós mentiras. Então, vamos para o que a gente até aqui seria uma definição, né? Uma introdução. Agora nós veremos a definição bíblica de vício, ok? De onde vem? Como surge? É óbvio que Deus vai proporcionar essa definição, tá bom? É, vamos para Jeremias. Jeremias 2, versículo 13, nós encontramos ali o profeta usado por Deus definindo o que seu povo faz, ok? E nós somos seu povo. Você que está ouvindo ali, você é o povo de Deus. O que nós fizemos? Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não retêm águas. Deus é maravilhoso, né? Como ele é didático. Nós precisamos de água para viver, sobreviver. Ele é o manancial das águas vivas e nós fizemos duas coisas. Nos afastamos da fonte da água viva, que é Deus, e se nós tivéssemos parado por ali, talvez não teríamos chegado aonde nós chegamos, né? Afastando-nos de Deus, perceberíamos falta de sentido de vida, desesperança, e sem esperança para a morte, doença, seja o que for, e logo, logo nós teríamos percebido que haveria um problema e nós retornaríamos imediatamente para Deus. O problema está que nós cometemos a segunda maldade, que é
buscamos em outras fontes águas que não preenchem nosso vazio. E essas cisternas, esses poços, né? Eles estão rasgados, quebrados, furados, trincados e não retêm as águas. Ou seja, essa é uma descrição de vício. Você sacia, a água some. Sacia, tem prazer, tem necessidade, carência, volta a consumir a sua água falsa, né? A água corrompida, a água suja, e você fica cavando e cavando e cavando, e você nunca vai achar a verdadeira fonte de água viva. Então, isso nos traz o quê? Uma certa sensação de controle, né? Porque estamos no controle com a nossa ferramentinha, cavando e cavando, nossa cisterna. É, ninguém está nos controlando, eu faço o que eu quero, não existe lei, seja feliz, qualquer frase ou chamariz da proposta do inimigo, né? Então, o resultado é terrível, nós já sabemos, falamos várias vezes sobre, né, o que leva a doenças, dependência e até a morte. Então, com Deus, nós encontramos a saída para as duas situações, né? Ele está disposto a nos perdoar, a nos receber novamente, e ele pode nos conceder perdão, paz e amor, para que não tenhamos necessidade de cavar cisternas rotas, tá bom? Então, é, esses, essas cisternas, só para reforçar aqui, são os vícios, tá bom? Que são e geram resultados físicos, mentais, emocionais, psicológicos, que nos criam prazer momentâneo e dependência. Então, os vícios não detêm as águas e nós vamos para uma busca interminável pelo vazio, ok? E todos vocês sabem, independente de credo, religião, até um ateu sabe de que uma pessoa viciada volta para a carência e o ciclo continua. Vamos analisar agora o caso da mulher samaritana, ok? Sempre analisamos o caso bíblico de alguém, como Jesus tratou a mulher, o problema e qual era a situação que tinha que ser resolvida, tá bom? Não vamos terminar nesse estudo, talvez falemos o caso final da mulher no estudo seguinte. Então, o que sim nós podemos lembrar agora é que ela não era israelita e ela tinha 5 maridos. E quando se entrevistava com Jesus, ele disse para ela de que o atual não era o marido dela, né? Então vamos para o texto bíblico para nós lembrarmos da história. E no diálogo que ela teve com Jesus, né, em João 4,12, ela diz assim: És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Então, ela está meio que tentando desconversar, deixar Jesus de lado, porque ela já estava num local intencionalmente escolhido por ela para não se encontrar com alguém. Então, ela não queria conversa, achou estranho que um judeu começasse a falar com ela, e Jesus respondeu, né? Versículo 13. Jesus respondeu e disse-lhe: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Do que Jesus está falando? Olha, se você vem e volta, né? E alegoricamente, você não está saciando sua sede. Eu venho aqui para te oferecer água viva, manancial daquele que beber. Aquele que beber não terá sede nunca mais. Então, ela tinha o quê? Uma cisterna rota. Obviamente não era literalmente falando aquele poço, né? Mas era a situação dos relacionamentos, ou estava conectado com os relacionamentos que ela tinha, ou estava tendo com aquele homem, ok? Então, próximo versículo. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Aí voltamos a Jeremias, né? A fonte de vida é Deus, da água vida. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salve para a vida eterna. Imagino que
um dia antes, ou talvez logo cedo, o pai, em oração, né? Jesus disse ao filho, né? Vai para Samaria. Ali você precisa salvar alguém que tem um vício, que tem um problema de saúde mental, emocional e precisa ser liberto. Então, quais eram as cisternas rotas da mulher samaritana? É, ela sabia que tinha um problema, só que talvez não conseguia identificá-lo. Não sei se era uma carência. É, sabia, ele sabia que a solução do problema na mente dela, né, eram homens, era trocar de relacionamento e um homem ou o casamento ou o esposo, né, talvez solucionaria o problema. E agora estamos só especulando, né? Se o problema era carência de recursos, de mantimento, de sustento, talvez ela buscava na cultura oriental antiga, né, esse sustento com o homem, o provedor, né? Então, a, a necessidade, a carência levou ela a essa busca, né? Ela tinha vergonha do seu comportamento, por isso ela se escondia e ela ia exatamente ao meio-dia, um horário no qual ninguém tem costume, não faz sentido, né? Buscar água no poço. Então ela se protegia, se isolava, ela não queria contato com as pessoas por esses dois motivos que a gente citou, e talvez um terceiro, ela se escondia daqueles que a condenavam, ok? Então, em João 4,4, né, Jesus disse, né, é necessário que eu vá para Samaria. Então, ali Deus, o Pai, revelou para ele essa visita. Então, ela tinha uma dor que não sabemos qual era de fato, e nós vamos falar sobre isso, né? O que gera o vício, e ele queria curar, trazer dor, trazer cura para essa dor, ok? Então, aqui a mulher apresenta duas barreiras para Jesus no texto bíblico. Vamos adiante. Jesus, perdão, disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar a água. Uma primeira barreira. Ela está relutante, ela não quer mais conversa. O assunto está indo para um lugar que ela não quer. Segunda barreira: o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva, então ela não quer se encontrar com os problemas dela, ok? É, e nós nos parecemos com ela, né? Porque nós, às vezes, temos vários motivos para nos escondermos, para desistir, então não queremos, não temos conseguido sair do poço. Quanto tempo nós temos trazido vício, né? Vício de talvez novela, jogo de futebol, doce, chocolate, dormir tarde da noite, seriados, ou questões até mesmo de igreja, né? Mágoas, sentimento de não reconhecimento, ou de reconhecimento, né? Fazemos as coisas só para sermos reconhecidos e não pela motivação de serviço, né? É, pleno e puro a Deus por tudo que Ele fez por nós. Enfim, qual é o nosso poço? Qual é a nossa cisterna? Quão funda ela está? Há quantos anos nós estamos nessa situação? Estamos muitos anos presos, cativos, viciados, de tudo que nos define como pecadores? É uma realidade que todos nós temos. E se nós não reconhecermos, talvez estamos com o pior dos vícios, né? O orgulho, acharmos que está tudo bem conosco, quando na realidade não está. O verso 15 diz: Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Então, ela reconhece e pede essa água. Então, Jesus tem a solução, como nós já vimos, né? Estamos sempre repetindo. Ele morreu por nós, suas feridas nos curam. Ele escolheu passar por situações para nos trazer a solução. O interessante é que, e aí vocês conhecem a história, né? Jesus deu para ela a água da vida imediatamente após o pedido dela, após a conversa? Não. Na verdade, o que nós vamos ver é uma mudança
de conversação, e Jesus não vai oferecer a solução como um pacote fechado, e aqui nós já descartamos a teologia esqueci a palavra aqui, desculpa. Quando nós negociamos, né, barganhamos com Deus, se o Senhor me abençoa, eu dou os dízimos, se o Senhor faz isso por mim, eu entrego minha casa, se o Senhor não sei o quê. Então, não é da prosperidade, veio a palavra aqui, não é teologia da prosperidade. Jesus, mesmo na necessidade reconhecida dessa mulher, não deu a água da vida imediatamente. E o que que aconteceu? Ellen White vai nos ajudar a entender, ok? Jesus mudou então abruptamente a conversa. Antes que essa pessoa pudesse receber o dom que ele ansiava conceder-lhe, seria preciso algo, ok? Então percebam, ele deseja, anseia nos salvar. Estamos nos identificando com a mulher samaritana, porém ele não nos dá um pacote fechado. Toma aqui, engole essa pílula que acabou. Toma ali, vai, se batiza, que depois tudo acabou. Ou seja, vai ali que você vai ser raptado secretamente e todos os seus problemas vão sumir, então você estará lá no céu comigo. Não é assim, ok? O que seria preciso que acontecesse? Jesus disse-lhe, né? Vai, chama o teu marido e vem cá. O entre aspas, objeto, nesse caso, a pessoa identificada com o vício, né, trocar de marido, ter um novo relacionamento, seria chamado. Ela tinha que enfrentar o seu problema, o seu vício, e ia enfrentar a situação. Então, o pedido dela era água, né, e ele deu, traga seu problema, vamos conversar. Então, nós não sabemos se ela tinha raiva, mágoa, tristeza, ou era desejo excessivo pelos homens, ela queria ter novas experiências, se cansava de um, trocava de marido, se tinha alguma amargura, ou uma carência afetiva, nós não sabemos, não sabemos, né? Porém, o fato é que ela trocava de maridos com muita frequência. E, de fato, não há necessidade de não sabermos, tá? Então, como nós fazemos com Deus? Nós fazemos os mesmos pedidos a Deus? Ele nos responde imediatamente? Não. Há quanto tempo temos orado pelas nossas lutas, nossos desafios, nossos vícios? Então, vejamos o que Deus está nos propondo com esse estudo: afrontar o nosso problema, olhar para ele, identificarmos talvez esse problema, e se nós não pudermos nesse estudo, recorra a um profissional da área para que ele faça as conexões devidas, conhecendo sua história, para que você traga à luz a causa, ok? Então, Jesus falou daquilo que ela não queria ouvir, tocou as páginas secretas da vida dela e ela queria esconder. E Jesus trouxe à vista. Então lembre-se, se Deus trouxer no seu pensamento, né, em oração, os seus problemas, pensamentos, que Ele deseja te ajudar. E às vezes nós somos colocados à prova para que nós vejamos, identifiquemos quais problemas ou dificuldades nós temos. Porque Deus quer nos limpar, purificar e nos preparar para estarmos prontos para os seus. Então, Ele quer nos dar um caráter novo, tá bom? Ellen White, Desejar de Todas as Nações, página 122, ela diz o seguinte: antes que essa pessoa pudesse receber o dom que ele ansiava conceder-lhe, né, seria preciso que fosse levada a reconhecer seu pecado e seu Salvador. Perceberam? Então, eu intencionalmente separei o texto, porque um doente, para pedir ajuda ao médico, precisa reconhecer que tem a doença. Precisa pedir ajuda, me levem ao hospital, né? Me levem para o médico. Disse-lhe ele: vai, chama o teu marido e vem cá. Ela respondeu: não tenho marido. Assim esperava evitar qualquer interrogação nesse sentido. Mas o Salvador continuou: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido.
isto disseste com verdade. João 4, 16 a 18. Então, novamente estamos vendo aqui, lembra quando nós definimos por que Jesus é o nosso mediador? O que que ele está fazendo aqui? Ele está se intrometendo. Só que ele tem o direito de se intrometer. Lembra que a gente tinha falado? Por quê? Porque ele tem a solução. Ele passou pelas tentações de todo ser humano, inclusive dessa mulher, né? Alguma carência, alguma desconfiança, baixa autoestima, nós não sabemos. Então, ele tem o direito de tocar a nossa dor, porque ele sofreu nossas dores e com maior intensidade. Então, Jesus toca as nossas dores com as suas mãos feridas. Ele não toca para apontar, para condenar, para nos ferir. Ele foi ferido e se identifica conosco para poder nos trazer alívio. Ele entende o que nós estamos passando. Ok? Então, ele usa as suas cicatrizes de vitórias para trazer esperança e concedê-las para nós. Então, Jesus não vai dar a solução, o remédio para o vício, sem antes nos mostrar a nossa dor, ok? Porque nós somos profissionais para adormecer, esconder, mitigar a dor, e assim nós mantemos nosso vício com vida, né? Muitos de nós chamamos isso de pecados escondidos, pecados acariciados. Então, é interessante também aqui separarmos dois tipos de pessoas, tá bom? É, existe um tipo de pessoa que reconhece que está ferido, que tem uma mágoa, um agressor que causou um problema, né, emocional, mas não reconhece que tem comportamentos que foram criados para se proteger, para criar uma cobertura, uma estrutura para esconder essa dor, mitigar, apaciguar, amortecer essa dor, ok? Porque e aí entra essa definição, né, que é bíblica. Nosso coração é enganoso, está falando da mente, né? Nossa mente nos engana e numa situação consciente, às vezes inconsciente, instintiva, nós criamos sistemas de proteção, que são mentais, emocionais, para esconder essa dor, ok? Então, qual é o segundo tipo? Pessoas que reconhecem que estão escravizadas, que têm um vício, né, de alguma coisa, e querem mudar, têm tentado mudar, mas são pessoas que não querem reconhecer que fazem isso para aliviar uma dor, ok? Então, isso é muito importante de nós entendermos. O primeiro grupo é alguém que tem uma ferida, mas não reconhece que tem um comportamento protetivo. E o segundo é aquele que reconhece que é escravo de um vício, mas não reconhece que faz isso porque quer aliviar uma dor. Então, o que nós dissemos aqui, por trás de todo vício, existe uma causa. É como se o vício fosse um sintoma. Então, a causa está em alguma dor, algum problema emocional. E aí, novamente, nós vamos para o nosso estudo base, né, anterior. Qual é a base qual é a causa das doenças emocionais? E aí você vai se lembrar para poder responder, tá bom? O texto bíblico, de novo, que nos ajuda aqui a entender. Lucas 4,18 diz o seguinte: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração. Todos aqueles que estão viciados, né? É alguma coisa. Todos nós, pecadores, tá? Então, todos nós pecamos, todos nós temos uma cisterna rota, como eu disse, né? Se você acha que não tem, você já está acreditando talvez na base das mentiras, né? Que você não pecou, que não tem carência de Deus, enfim. Então, de novo, nós não sabemos se a mulher samaritana tinha alguma dor, qual era a sua dor. Porém, nós vemos os sintomas. Ela carecia de muitos homens. Então, provavelmente resolvia esse problema, essa dor, trocando de homem. Ok? Então, é um comportamento típico, clássico de pessoas que têm vícios. A troca, né? É, e nessa perspectiva, a gente pode usar uma ilustração de um personagem, né?
um dragãozinho, né? Ou um pequeno dragão. Qual é o nosso dragão? Qual é o nosso pequeno dragão? Ele se apresenta como um amigo, ele pode dizer: Olha, eu posso te ajudar, você vai se sentir bem comigo, você não vai ficar só, você não vai se sentir como os demais, rejeitado, menosprezado, você, como eu, somos diferentes, né? Tudo vai dar certo, tudo vai ficar bem, não se preocupe. E assim, aos poucos, o papo vai mudando e diz: se tudo vai ficar bem, então fique aí, né? Ou até mesmo pode até ir a longe, né? E não vamos usar todas as frases que conectam uma frase anterior até. Ele pode dizer: olha, sua vida, né? Você pode passar uma vida melhor se você tirar a sua vida aqui nessa terra. Ou como esse dragãozinho, né? Em proporções gigantescas, disse a Jesus, né? Se lance do templo, que Deus vai enviar seus anjos, né? Mensagens subliminares de suicídio, né? Ou de autoproteção. Se você está sofrendo de fome, converta as pedras em pão, sacie sua fome. Então, essa autoproteção é estimulada por esse dragãozinho, né? E assim nós caímos de diversas maneiras na cilada de Satanás. Então, a pergunta retórica é: quem é o nosso pequeno dragão? Aonde nós temos encontrado alívio para nossa dor e sofrimento? Esse pequeno dragão, de diversas formas, ele pode dizer, né? É só um gole, é só uma pitada, ninguém está vendo, ninguém precisa saber, todo mundo faz. Você não quer experimentar, né? É só um filme, é só uma noite. E nós sabemos que uma pequena coisa leva a outra, né? Porque os ladrões de bancos não começaram roubando bancos, começaram roubando balas. O viciado em heroína começou com experimentar um cigarro. O viciado em pornografia começou pelo desejo, pela curiosidade. O viciado em celular, em redes sociais, começou com apenas um like de algo bom, seguindo uma pessoa que ela gostava e amava. Enfim, então as propostas de Satanás para a nossa vida são diversas, né? É, e uma outra situação, por exemplo, né? Deus quer trazer para você ao seu lado uma pessoa boa, né? Você não precisa ficar sozinho. Deus não gosta que você fique sozinho. Você precisa estar acompanhado. E aí você assimila isso e você fala: eu preciso estar acompanhado, eu preciso me relacionar com alguém. E a carência é suprida com a primeira pessoa que aparece na praça. E aí o inimigo começa a fazer o estrago, né? Então, às vezes, eu preciso ocupar minha mente, né? Deus não deseja que eu tenha uma mente vazia. Até a pessoa pode utilizar um texto bíblico. Então, eu começo a preencher com o quê? Com videogames, com revistas, com literatura vazia, com novelas. Então, daqui a pouco, o pequeno dragão se torna tão grande e tão terrível que ele já nos escravizou e nos mantém atado a mentiras. Mentiras. Um exemplo bíblico de um homem escolhido por Deus que aceitou um pequeno dragão. Vocês reconhecem a história de Saul? O rei Saul, o texto bíblico diz o seguinte, perdão, o texto de Ellen White, Patriarcas e Profetas, página 501. Em toda a sua conduta de rebelião, Saul fora lisonjeado e iludido por Satanás. É, iludido é o quê? Ilusão, algo fictício, algo que é mentiroso, né? É a obra do tentador fazer do pecado coisa insignificante, tornar o caminho da transgressão fácil e convidativo, cegar a mente às advertências e ameaças do Senhor. Satanás, pelo seu poder sedutor, levar a Saul a justificar-se em desafio às reprovações e advertências de Samuel. Mas agora, em sua situação extrema, voltou-se a ele, apresentando a enormidade de seu pecado. Quem fez isso? Samuel, em nome de Deus. Ok? E a desesperança do perdão, para que o oprimisse até o ponto de chegar ao desespero.
Nada poderia ter sido melhor escolhido para lhe destruir o ânimo e confundir o juízo, ou para impelir ao desespero e à destruição de si mesmo. Então, Saul, ele foi enganado e o engano foi: o pecado é insignificante, não tem problema, né? E aí, com um motivo justo, sacrificar animaizinhos para Deus, porém animaizinhos do povo pagão ímpio, né, ele estava desobedecendo a Deus. Então, se a gente pudesse ilustrar Satanás, ele faz esse caminho. O pecado é simples, não tem problema, peça autorização para o seu pastor, né? É só um exame, é só uma prova, não há dificuldade com isso. E o pecado é praticado, e na sequência vem o quê? O sofrimento, o vazio, e ele se torna acusador. Você não consegue, você não ser aceito por Deus, olha a vergonha que você está passando. Porém, Deus percorre o caminho oposto. Ele nos diz como é o pecado, ele é terrível, causa dor em Jesus, nós o crucificamos novamente se pecamos, tem consequências terríveis, né? E mesmo se nós pecamos, o que que Deus nos oferece? Perdão, ele não nos condena, nos traz esperança, cura, solução, paz, misericórdia. Então, Deus é diferente, né? Ele abre o jogo, né? Ele disse para Adão e Eva: se vocês comerem, vocês vão morrer. Satanás nunca disse a verdade, né? Ele disse: não, vocês se tornaram como deuses. Então, mesmo assim, Deus pagou o preço e o animalzinho foi sacrificado naquele dia tão triste. Mateus 15:19 diz: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Lembram? Nós estamos falando de saúde mental, então é da mente, dos pensamentos que surgem todos esses pecados, todos esses vícios. O pecado nasce na essência um vício, né? Cria dependência em nós. Porém, a solução, né, não está perdão, está na verdade, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sempre lembrando que ou acreditamos numa verdade, ou acreditamos numa mentira, e daí em diante surge a, o pensamento positivo ou negativo, a doença mental, emocional, o hábito, o caráter formado. Então vamos usar um exemplo de uma situação muito particular, né? E muito comum para alguns, e vamos analisar esse como um estudo de caso, tentando conectar, tá bom? Um exercício do que estamos aprendendo aqui. Ou imagine que um adolescente é viciado em videogames. Então, qual é a cisterna? Qual é o vício dessa pessoa, desse adolescente? É um videogame. Então, as consequências serão horas perdidas, o sono será afetado, as notas da escola vão começar a cair, a perda de vontade de ter contato com os colegas, de praticar algum esporte, fazer uma caminhada, enfim. O resultado, ele será o vício, a adicção, né? A dependência, ele pode até brigar com os pais, ele fica trancado o tempo todo no quarto dele, ele vai ficar magoado com eles, porque eles vão falar coisas que ele não gosta, eles vão querer controlar tudo, ele vai sofrer, porém existe a... Qual é a mentira que ocorre na mente desse adolescente para ele ficar viciado em videogames? Eu não presto, né? Eu não consigo, meus pais não me amam, não dedicam tempo para mim, não fazem o que eu quero. É melhor um videogame do que estudar a Bíblia, é melhor um videogame do que estudar matemática, ciências, né, português, e uma série de mentiras, desde a mais simples até a mais complexa, né? E nesse resultado, nesse ciclo de sofrimento, de conversa com os pais, ele pode até colocar em dúvida o amor dos pais por ele. Não sei se vocês concordam. Então, e aí, dentro dessa tabelinha bem simples que eu mostrei para vocês, né? A pergunta é: o que realmente escraviza uma pessoa, usando esse caso? O que realmente escraviza? O estímulo visual, o estímulo sonoro, o videogame em si,
é talvez o suposto perdão passageiro ou a sensação de perdão que o adolescente tem para com os pais. Vem, filho, né? Vem, filho, eu vou, desce aqui, vamos conversar, que depois eu compro um novo videogame para você. O que escraviza esse relacionamento com os pais? Ou é a dor que ele sente? Não, os meus pais estão trabalhando, eles nem têm tempo para mim, então é melhor eu ficar aqui na minha sala, no meu quarto, jogando videogame. Ou são as mentiras. O que realmente escraviza? São as mentiras. A coluna da direita são a base do engano. Então, ele vai colocar uma crença em alguma das mentiras que vai manter e alimentar o vício. Então, se a gente parafrasear de maneira distorcida o texto de João 8,32, como seria lido esse texto? E conhecereis a mentira, e a mentira vos escravizará. Não seria isso? Então, as mentiras são a base das doenças emocionais. Jogar é melhor do que estar ao lado dos meus pais. Estar só é melhor do que ouvir os meus pais. Os videogames são muito melhores do que qualquer esporte. Um esporte chato, eu tenho que brigar com um colega, com um amigo. Porém, no videogame eu tenho controle de tudo, eu posso tudo. Meus pais preferem me largar no meu quarto e eles preferem trabalhar. Eu não sou bom o suficiente para os meus pais, para receber carinho e atenção deles. E quantas frases que um adolescente pode criar mentalmente para manter o vício do videogame. Então, imagine, né? Se o adolescente espera que os pais mudem, ele nunca vai resolver o problema. Lembra-se daquela questão, o veneno, né? Ou o problema, o estímulo externo não é a razão do problema, tá bom? Às vezes a espera que o agressor mude, seja feita justiça, ele se batize, ele se converta, né? É a solução para o nossa doença mental, para o nosso vício? Não será. O que de fato nos liberta é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí nós falamos, qual verdade? E estamos conectando, avançando, conectando. Essa verdade é uma pessoa, não é uma filosofia, não é um pensamento, é uma pessoa, é Jesus. Então, Jesus venceu o vício das drogas, escolhendo não receber alívio à sua dor física na cruz do Calvário. E nós vamos falar isso mais no estudo seguinte, né? Essa tentação vencida por Jesus como exemplo para todos aqueles que têm vícios, e somos nós, tá bom? Então, qual é a verdade que Jesus nos traz implicitamente? Eu sou filho de Deus, Ele cuida de mim, Ele me ama, apesar das falhas dos meus pais, Ele me deu pais bons, e aí eu começo a me reestruturar, né? Eu estou pensando como adolescente aqui agora, né? É melhor praticar um esporte do que jogar um videogame. Daqui a pouco aparece Deus envia um coleguinha, um amiguinho, para eu poder andar de bicicleta com ele, achar o gosto, né, do que é se molhar na chuva, né, tomar um banho de chuva andando de bicicleta. É melhor ter um relacionamento real do que um relacionamento virtual com os amigos, né? Meus pais me amam, apesar das suas falhas e a necessidade que eles têm de trabalhar. Então, eu existo para ajudar um amigo, né? Meu amiguinho aqui, vizinho ao lado, ele está viciado em videogame. Eu preciso ajudar ele. Então, passo de vítima a ajudador, transformado pelo poder de Cristo, né? Então, o detalhe é que nós não entendemos o problema, né? Quando pensamos nos vícios, achamos que o problema é externo, então basta não ver, não cheirar, não sentir, jogamos fora, né, o objeto de vício. A gente fala, vamos vender o videogame, vamos nos fazer do videogame, vamos jogar ele fora, vamos doar para alguém que precise, mas que não é viciado. Enfim, então, porém a carência, a mentira e a dor estão ali, ficam e nós vamos achar outra fonte, né? Outro vício para o mesmo problema. Como nós resolveríamos o problema dos nossos filhos se tivéssemos esse problema em casa? Precisamos mostrar a Jesus para os nossos filhos para que faça sentido para eles também, como está fazendo para nós a solução do problema.
tá bom? Então, Ellen White, e aqui não tenho o texto, acabei não conseguindo anotar a citação, ela disse: temos que dar um amor maior, um maior amor do que aquela conexão com aquilo que ele acha que o preenche. Então, esse adolescente precisa se sentir amado, a gente precisa passar um tempo com ele de qualidade, fazer uma caminhada, sair para sentar na praça, conversar, tomar um açaí, um sorvete, fazer coisas juntos, fazer algo que ele goste, né? Então, o vício maior, perdão, o amor maior vence o vício. Então, e aí podemos, e acho que talvez nos nossos momentos de conversa, né, depois da gravação, podemos trazer alguns casos para a gente analisar, tá bom? Um outro exemplo de um vício, né? Alguém que come, não necessariamente compulsivamente, mas come para aliviar alguma sensação, um problema emocional. É, do mais simples ao mais complexo, né? A pessoa come porque está ansiosa, porque está estressada, ou porque gosta apenas, e aí vem o ciclo, né? Dor, vazio, vício, dor, vazio, e o vício vai aumentando. Então a pessoa passa a comer mais, comendo mais, ela dorme menos, dorme com qualidade pior, ela acorda mal-humorada, ela vai aliviar essa sensação de mau humor, da cabeça doendo, com algum, não sei, alguma bebida, alguma comida, o corpo vai mudar, olhando-se para o espelho, a pessoa não vai se agradar do que está vendo, a barriga vai crescer, o inimigo vai trazer, vai cutucar a ferida, e ele vai dizer: você engordou, ninguém te olha, você não é bonito, você não é aceito, e a mentira vai ser desconfigurado um ciclo, né? E aí vem a mentira do autoconsolo, tá bom? E nós já vamos terminar nosso estudo aqui, a gente vai dividir em três partes. Eu já estou vendo aqui que o assunto é bem vasto, tá bom? Então, qual é o ciclo? A pessoa come, sente vergonha, aumenta de peso, a barriga fica mais cheia, então precisa ser preenchida, ele come de novo, isso traz uma sensação de prazer, o hábito é formado, e assim o sedentarismo vem, e a pessoa come de novo, e assim nós vamos avançando num ciclo vicioso, né? Ou numa sensação, ilustrativamente falando, se a gente pudesse colocar, né, num sobe e desce, né, num carrossel. Prazer, vergonha, desejo saciado, né, adormecimento, né, da dor, vergonha, ou piorando, né, a questão do vício, né, comendo compulsivamente de manhã, tarde, à noite, qualquer hora, 24 horas por dia. É interessante que nos Estados Unidos, 60 bilhões de dólares são gastos anualmente para definir e praticar e vender produtos sobre dietas, né, que fazem regime. Porém, apenas 5% dessas dietas funcionam. Existem até situações, né, onde a pessoa faz uma cirurgia invasiva, né, de redução do estômago, do tamanho, e o problema que é mental, que está na saúde mental, não é resolvido e as coisas desandam, né? Então, Deus não deseja isso para nós, ok? E se a gente pudesse resumir, já trazendo um apelo, né, uma reflexão para o fim do nosso estudo, quando nós estudamos o santuário, o que nós vimos? Talvez nós não temos compulsão para comer, nós não temos vício para o videogame, porém nós temos algum pecado ou vício acariciado, né? E a igreja pode bem esconder dentro dessa estrutura que eu disse, né, que a nossa mente, nosso coração enganoso pode estruturar a igreja, um cargo na igreja, uma intencionalidade positiva pode esconder algo, uma doença, um vício muito forte, muito intenso. Por isso que vira e mexe aparece alguém, né? Um pastor que adulterou, e não estou falando do nosso meio, da nossa comunidade, estou falando de outras, né? Que fez aquilo, matou, assassinou, roubou do crente o dízimo, é,
enfim, pedofilia, namoros, homossexualidade e tantas coisas que estão vindo e vindo em meio cristão. Né? Por quê? Porque a doença, o inimigo vai criar uma mentira tão bem estruturada, tão grande, que vai ser coberta, escondida, ou uma tentativa de tratamento dentro da igreja, né, no ambiente cristão. Então, qual seria o ciclo? O ciclo do átrio. Nós, dentro da estrutura do santuário, que sendo o santuário o plano da salvação, né, o caminho de volta para Deus, nós ficamos patinando ou apenas no átrio, ok? Aceitamos o sacrifício de Cristo, nos batizamos, porém, no dia a dia, não lemos a Bíblia, não oramos, não pedimos a bênção do Espírito Santo, então voltamos ao pecado. Sábado seguinte ou domingo seguinte, para quem é cristão de outra denominação, é, vai para a igreja, louva a Deus, ouve uma mensagem, amacia o ego, uma mensagem de autoajuda, e isso não preenche, isso não cura, e a pessoa novamente enfrentando a semana de lutas e desafios, né? Enfrenta novamente o mesmo pecado. E a pessoa vai para a celebração espiritual, o culto, volta para a semana vazia, aquela palavra não preencheu, e aí o ciclo do santuário. Né? Estamos patinando no pátio do átrio há meses, anos, décadas, e nós continuamos presos ao pecado, perdão, pecado, louvor emocional, caráter distorcido, e aí começa a crítica, né, aos líderes, ao trabalho, e dentro desse sobe e desce, nós estamos numa tendência de descida, né? E isso é a igreja de Laodiceia, né? Então, que Deus não permita, né, que nós estejamos nesse ciclo, porque o santuário nos convida a nós nos adentrarmos no lugar santo, para então encontrarmos santificação, através do estudo da palavra de Deus, da oração e do testemunho. E para quem não fez a nossa série do santuário conosco, né, eu vou resumir em 3 frases o poder que o santuário tem, a escola da salvação por nós. No átrio, nós somos libertos da culpa do pecado. Jesus morreu por nós no altar do sacrifício. No lugar santo, nós somos libertos do poder do pecado. Através do poder da palavra de Deus, da oração e do testemunho, nós aprendemos a conviver com o pecado, mas o pecado não tem mais poder em nós. E no lugar santíssimo, né? Quando estivermos nas nuvens do céu, quando Jesus nos ressuscitar, nós seremos libertos da presença do pecado. Que Deus seja louvado, porque Jesus é a solução para o seu e o meu vício e qualquer outra mentira que nós possamos ter adquirido para esconder nossa dor, nosso sofrimento. É, nós precisamos do colo de Jesus, admiramos Ele a cada dia para encontrarmos essa solução. Você aceita fazer isso? Eu aceito. Vamos orar? Querido Pai, nosso bom Deus, Senhor, te agradecemos mais uma vez pelo privilégio de poder compartilhar essas verdades. Obrigado pelo teu amor, pela tua palavra, porque enviou a Cristo para morrer por nós, por esse desprendimento de entregar o seu único filho para morrer por nós. Obrigado, Jesus, porque ferido se identificou conosco e nos salvou. Abençoe cada pessoa que está aqui, assistindo, ouvindo, e cada pessoa que em algum momento fará, que a tua graça e misericórdia cure e traga alívio, esperança e liberdade para qualquer vício que nós tenhamos. Abençoe-nos, Senhor, nós pedimos em nome de Jesus. Amém.